acho que essa questão é importante a gente abordar, o surgimento histórico do capitalismo, porque uma das coisas que se diz sobre o capitalismo é que ele é natural, né, que é um sistema econômico que existe desde sempre. O Belo vai dizer que não, como o Alessandro bem lembrou, e esse é um fato histórico, porque existiram outros sistemas econômicos que não o capitalismo, sistemas econômicos que não tinham todas essas características, esses princípios que você acabou trazendo para a gente, como a propriedade privada, a ativação da propriedade privada a partir do trabalho assalariado e a própria racionalização da produção aí voltada para o lucro e para esse lucro cada vez maior. Para o Belo, que na verdade o capitalismo ele surge da desproporção dos meios de produção, de um fato, de um fenômeno específico que desequilibrou a propriedade razoavelmente distribuída que existia lá durante a Idade Média, que para os distributistas é o período por definição, onde o ideal distributista foi mais ou menos praticado. Esse fato gerou uma certa desproporção ali, e dessa desproporção surgiu o capitalismo. Eu acho importante a gente abordar esse momento histórico rapidinho, até porque na aula passada, se bem me lembro, alguém pediu para falar um pouquinho sobre essa visão que os distributistas tinham da Idade Média como um período distributista. Os distributistas, eles entendem que a propriedade privada ela tem que estar disponível aos homens, ela tem que estar acessível aos homens, que os homens precisam usufruir da propriedade de maneira privada, ter um espaço onde eles podem produzir uma riqueza para si, porque isso é importante para a segurança e para a liberdade. Mas a propriedade privada dentro da doutrina social da igreja e dentro do pensamento tomista, ela não é uma propriedade privada absoluta. É uma propriedade privada, a gente viu lá na primeira aula que ela tem dois aspectos. Um é administrativo e o outro está relacionado à função social que ela tem. No administrativo, sim, sou eu que cuido da minha casa, sou eu que cuido do meu espaço produtivo, porque essa é a minha responsabilidade, inclusive, de cidadão. Afinal, cerquei um espaço aqui, disse que ele é meu, eu sou obrigado a cuidar dele. Porque o meu espaço, à medida que eu cuido dele, eu afeto as outras pessoas também. Se eu não limpo a minha casa e dá rato aqui, o rato vai para a casa do vizinho também. Então, eu tenho que cuidar do meu espaço. A administração desse espaço é importante. Tomás de Aquino vai dizer que a propriedade privada ela é útil porque cada um cuida melhor daquilo que é seu, daquilo que lhe compete. Só que essa propriedade privada tem um segundo ponto, que é a função social. Eu cerquei um espaço de terra aqui, que ele foi dado por Deus a todos os homens. Então, de alguma maneira, esse espaço de terra tem que devolver algo para a sociedade. Isso é básico para a igreja, é básico para Tomás de Aquino e é básico para o distributismo. Lá na Idade Média, o que acontecia era que os proprietários de terra, né, na verdade, os senhores, os duques, os barões, e são títulos que estão sempre relacionados a uma porção de terra, né? O duque é o cara que administra um ducado, o marquês administra uma marca. Os duques, essas figuras nobres que possuem um título nobiliárquico, que administram uma porcentagem de terra, eles não vão lá enfiar a enxadinha deles na terra para produzir milho, por exemplo. Aí eles abrem aquela terra para que outra pessoa vá lá, produza milho naquele espaço e, em troca da possibilidade de produzir naquele espaço, pague essa pessoa. Só que eles deixam aquela pessoa produzir no espaço para ela. Então, o medieval, o camponês medieval, ele tem a possibilidade ali de gerar riqueza para si dentro da propriedade que outra pessoa administra, ou seja, ele tem acesso à propriedade e os frutos que ele tira daquela propriedade é dele. O lucro está com o trabalhador, o lucro está associado ao trabalho e não à posse da propriedade. Isso é um ponto importante para o distributismo. Então, você ter acesso à propriedade, conseguir usufruir dela, tirando o lucro para si, já é uma coisa boa. Por isso que os distributistas tomam a Idade Média como um período áureo aí para as ideias distributistas, como período distributista por definição, porque a gente tem a maior parte dos homens, os camponeses, a base da sociedade medieval, com acesso à propriedade, com acesso à possibilidade de produzir riqueza. Eu posso produzir riqueza, mesmo não possuindo terra no sentido administrativo, porque alguém me oferece um espaço produtivo onde eu vou lá e tiro riqueza dele. É uma lógica mais próxima do arrendar. O Alessandro é dono de uma terra, eu arrendo essa terra, eu pago uma porção fixa para o Alessandro. Eu estou pagando o cara pela terra que ele me emprestou. Uma porção fixa. O lucro, caso eu gere lucro, ele é meu. Então, para os distributistas, isso é ótimo. Está rolando um acesso à propriedade.
Quando é que a gente tem um desequilíbrio disso na Inglaterra, que vai ser o pioneiro do capitalismo industrial aí, o país pioneiro do capitalismo industrial, e que vai dar origem ao capitalismo do ponto de vista histórico? Aí tem uma teoria, uma hipótese que eu tenho defendido nos meus estudos, e essa hipótese é que, para o Belloc, os fatos históricos estão sempre relacionados à religiosidade. E isso aparece nas obras dele, ele chega inclusive a defender isso, né? A religiosidade e as relações religiosas. Para ele, as coisas acontecem, sobretudo, principalmente, determinantemente, por conta da maneira como as pessoas se comportam, visando o seu ideal religioso, ou pela maneira como as instituições religiosas se comportam e jogam politicamente. Para o Belloc, a religião é um grande elemento de formação das sociedades. Ele é, na minha definição, um determinista religioso. E aí eu tenho aprofundado isso nos meus artigos sobre o tema, nos quais eu abordo o Belloc historiador. Como é que para o Belloc, então, a religião influenciou no surgimento do capitalismo? Idade Média, existia uma Inglaterra onde a propriedade estava acessível mais ou menos à maior parte dos homens. Os camponeses tinham a possibilidade de produzir riqueza. Só que um terço das terras da Inglaterra, se não mais, pertenciam à Igreja Católica. E a Igreja Católica era uma grande senhora feudal dessa Inglaterra feudal. A Igreja Católica possuía muitas terras e muitas pessoas, muitos camponeses, produziam a sua riqueza nas terras da igreja. Tinham outros nobres com terras também, o rei possuía as terras de administração própria e tinha camponeses que produziam lá nessas terras. O que acontece? Henrique VIII, a gente conhece a história lá da tentativa frustrada de divórcio dele. Henrique VIII acaba pedindo para o Papa a possibilidade de anulação do seu casamento, para que ele se case com outra mulher. O Papa nega esse pedido dele de divórcio, e o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e funda uma nova religião. Quando o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e funda a religião anglicana, o que o Henrique VIII faz com o ato de supremacia lá de 1834, de 1534, é tomar para si todas as terras da igreja. O rei toma de um dia para o outro, expulsa a igreja da Inglaterra e toma de um dia para o outro um terço das terras da Inglaterra que estavam sob o domínio da igreja. Só que esse rei, ele não é capaz de administrar essas terras. Ele não tem a possibilidade de administrar tanta terra que chegou para ele. Ele não tem nem meios para isso. E aí o que ele faz? Ele cede à pressão dos nobres que estão próximos dele, pedindo mais terras. Ele fala assim, eu ganhei mais terras, não consigo administrar, vou distribuir isso para os nobres para que eles administrem e paguem impostos sobre essa terra. À medida que o rei faz isso, que ele concentra muitas terras e depois distribui essa porcentagem gigante de terras para algumas poucas pessoas que são próximas dele, ele gera uma desproporção da posse muito grande. Gente que já tinha um domínio de terra aumentou expressivamente esse domínio de terra. A gente tem uma concentração muito grande de terra na mão de poucas pessoas agora. Com muitas terras, esses caras vão ter muito poder, inclusive, de interferir na vida das pessoas. Aí surge a máquina, um tempo depois, esses grandes proprietários de terra vão expulsar os camponeses das suas terras, porque a máquina está demandando matéria-prima, né? Está demandando lã para a produção de tecido. A primeira indústria lá da Inglaterra é a indústria têxtil. Esses proprietários expulsam os camponeses das suas terras, que já sofrem, desde esse momento do ato de supremacia, os camponeses já começam a sofrer com piores condições de trabalho. Esses caras, à medida que eles têm mais terras, eles começam a diminuir a porcentagem de terra nas quais os camponeses podem produzir. Eles começam a limitar as chamadas terras comunais, onde os camponeses costumavam caçar, pegar lenha, onde os camponeses costumavam pescar. Eles vão começar a aumentar a porcentagem das terras deles e diminuir as terras comunais. Então o camponês já está vivendo numa situação mais complicada. Com a Revolução Industrial, ele é expulso completamente dessas terras, porque essa terra vai passar a ser ocupada por ovelhas para gerar a riqueza da época, que é a lã que vai alimentar as indústrias lá na Inglaterra. Então, para o Belloc, o capitalismo não é natural, ele não existe desde sempre. A Idade Média era, por definição, distributista. Inclusive, ele vai dizer que era distributista porque foi o período que a moral católica estava reinando lá na Europa, e a moral católica é, na visão do Belloc, que é um católico, aquela que melhor atende à natureza humana. Então é aquela moral católica que entende que o homem precisa de propriedade para ser livre,
Então é a moral católica que vai respeitar o acesso à propriedade, que não vai cobrar impostos abusivos, que vai garantir que todos vivam uma vida mais ou menos digna, para o Belloc é isso, só que essa distorção acontece por conta dessa disputa religiosa. Quando ela surge na Inglaterra, a Inglaterra vai passar a viver um momento de progresso político e progresso tecnológico também, e os outros países vão passar a imitar esse progresso, concentrando a propriedade, instalando indústrias, e assim o capitalismo surge e se espalha para o mundo. Logo para o Belloc, isso está tudo lá no Estado Servil, mas ele desenvolve em outras obras também, a propriedade privada é um dado da natureza humana, ela precisa ser respeitada, é claro, que atendendo à sua função social, mas o capitalismo e a propriedade privada estão dissociados, porque embora a propriedade privada seja desejável e natural, o capitalismo não é natural. Ele é um fato que aconteceu num tempo histórico por conta desse fenômeno que gerou uma desproporção na maneira como os homens possuíam.